a gente também tem a questão da obrigatoriedade de equipamentos nas diferentes provas. A gente tem provas que não exigem equipamento, praticamente nenhum, e tem provas que são muito mais exigentes em termos de equipamento obrigatório. Eu coloquei aqui, por exemplo, o exemplo aqui usado é o da WTR, a prova específica da Serra do Mar, que vai acontecer agora em breve, daqui a mais ou menos um mês. E coloquei ali as 4 distâncias, na verdade, que eles têm. Na coluna do meio estão as duas, que é a Mid e a Full, que são 16 e 32 km. Então lá eles vão ter a de 8 km, que é a Short, a Mid e Full, que são 16 e 32 respectivamente, e a Ultra de 60 km. Bom, o que a gente vê ali de diferença é basicamente o que tem de obrigatório e o que tem de recomendado. Quando a gente fala de provas curtas de uma forma geral, a organização vai recomendar que você leve algum tipo de sistema de hidratação. Seja uma pochete, ou uma garrafa na mão, ou uma mochila, enfim, aí fica a gosto de cada um. O importante é dizer que cada vez mais as provas, talvez todas as provas hoje, já não ofereçam mais copinhos ou garrafinhas, então você tem que levar ou alguma coisa, ou sua própria garrafa, sua própria mochila, ou um copo desse tipo aqui, colapsável, esse aqui é um da Camelback, que você pode utilizar, enfim, nos postos de abastecimento. Então isso vai depender de cada prova, mas nas distâncias pequenas, de fato, acaba não sendo obrigatório um grande número de coisas ou de equipamentos. Vale falar também que vai depender muito de cada pessoa. Eu transpiro muito, por exemplo, então a minha necessidade de reposição não só de água, mas de eletrólitos, ela é maior do que uma pessoa que transpira menos eventualmente. Então, consequentemente, eu acabo tendo que levar mais água, né? Ainda mais se eu quiser ficar autônomo e não quiser realmente ficar parando para abastecer, mas eu vou levar mais água ou pelo menos um reservatório maior, e outras pessoas vão acabar levando um reservatório menor e etc. E tem a ver também, obviamente, com o desempenho de cada um. Eu não sou nenhum corredor de elite nem nada disso, então, ou seja, numa prova em que... até vou pegar o exemplo do próprio El Cruce, né? Enquanto algumas pessoas, a Fernanda acho que terminava a prova em 3 horas e meia, 4 horas, eu terminava em 6 horas. Né? Então, na prática, cada dia da prova, 30 e tantos quilômetros. E aí o que acontece? Na prática eu vou ficar mais tempo correndo, então também eu vou precisar de mais água, vou precisar de mais comida, então a minha mochila acaba sendo um pouco maior também em função desses itens. Então tudo isso vai impactar, tudo isso vai influenciar na escolha do equipamento. Na mídia ali ele já fala que tem obrigatoriedade, na mídia na full, né, que tem obrigatoriedade já de sistema de hidratação, né, durante o percurso com pelo menos 500 mililitros. Né? E aí ele tem os itens recomendados, que aí são apito, corta-vento, um tênis com gripe baixo ou médio, protetor solar, repelente, enfim. Aí já são os itens recomendados. E quando eles falam já da prova, no caso a Ultra, que é de 60 km, no caso dessa prova da WTR Serra do Mar, aí ele já inclui na obrigatoriedade dos itens o reservatório, no caso tem que ser uma mochila já de hidratação, porque ele exige aí pelo menos 1.500 mililitros, ou seja, 1,5 litro de reservatório de capacidade de volume de água para você levar, além de lanterna de cabeça, um apito, manta térmica, ou seja, você vê que já não dá para correr com uma pochete, você vai correr com alguma coisa um pouco maior, uma mochila. Na verdade até dá para uma pochete porque, por exemplo, a pochete que a gente vai ver hoje da Deuter, a Short Trail 3, ela tem um reservatório, ela tem a capacidade, ela cabe um reservatório de 1,5 litro da Deuter. Então até você poderia colocar ali dentro da pochete e correr só de pochete, se fosse o caso. Mas acaba sendo mais confortável você levar uma mochila, eventualmente, para acomodar outros equipamentos, como o caso da lanterna de cabeça e etc. Então tudo isso aí é importante. Agora eu peguei um outro exemplo que é o da Patagonia Run. Na Patagonia Run também peguei aqui 21 km, 42 e 70, 110 e 100 milhas, 160 km. Aí você vai notar que a obrigatoriedade já passa a aumentar e eles colocam uma observação que, dependendo do clima, e o clima na Patagônia é bem, enfim, imprevisto e muda bastante, você tem que levar uma calça comprida também, seja uma calça, uma legging, por exemplo, ou uma calça térmica, inclusive, que eles até falam no site deles, uma jaqueta de pluma ou sintética, ou seja, uma segunda camada. Ele fala para você levar também um corta-vento,
e luva, gorro, tudo isso dentro da mochila. Então, na prática, pode até ser que você não use nada disso, mas pode ser que seja necessário. Então, a sua mochila precisa comportar isso caso você vá fazer uma distância dessas mais longas. Era mais ou menos isso aqui, ou são os itens obrigatórios no El Cruce, né? E no caso, no ano que eu fiz em 2022, o que aconteceu é que num determinado dia, que eu já não lembro qual foi, se foi o terceiro dia, se não me engano, enfim, algum dos dias teve uma quantidade de pessoas muito grande que teve que ser removida com hipotermia porque não estava com o equipamento mínimo necessário, com o equipamento obrigatório. E também eles fecharam um trecho enfim, quando estava exposto realmente na montanha, eles não deixavam passar quem não tivesse com o equipamento obrigatório. Então imagina você chegar lá para correr, não leva o equipamento obrigatório, não cabe dentro da sua mochila, você não se preparou e acaba, obviamente, perdendo a viagem, perdendo a prova em função de não estar com o equipamento adequado. Bom, então isso basicamente são essas possibilidades todas aí que a gente tem de escolha da mochila, ou são as variáveis que vão fazer com que a gente escolha a mochila A, B ou C, ou o equipamento A, B ou C. Enfim, só recapitulando, a gente está falando aí, obviamente, de aonde você vai estar no Brasil ou no mundo, ou seja, o bioma, que vai ter escassez de água ou não, ou vai ser mais frio ou não, vai ser mais alto ou não. Enfim, você tem uma série de questões que são referentes ao bioma propriamente dito. Você tem as questões referentes ao clima, à estação do ano. Você tem as questões pessoais e individuais de cada um, que é, sei lá, eu sou maior, eu preciso de um volume maior porque as minhas roupas, o meu casaco, o meu anorak, etc., são maiores, então, por mais minimalistas que sejam, eu preciso colocar isso dentro da mochila, que precisa caber, né? Então, por isso que eu mostrei aquela comparação entre a minha foto e a da Fernanda, com mochilas diferentes do mesmo local, e, obviamente, as necessidades individuais de cada um. No que diz respeito à hidratação, você vai levar mais líquido ou menos líquido, vai precisar de mais suplemento ou não, de mais alimento ou não, enfim, isso aí vai depender de cada um. E por fim, a questão da obrigatoriedade dos equipamentos nas diferentes provas no Brasil e no mundo.